Irmãos, boa noite. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Segura na mão de quem está pertinho de você. Essa mão é importante para Jesus. Você está segurando numa parte de Deus. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Então olha para o irmão e fala com ele assim: aproveita enquanto pode. Como sempre, eu vou pedir para que você faça 2 orações. Ora para essa pessoa que está do teu lado. Ora para a liderança da igreja. Mas eu quero que você especificamente ore para a pessoa que está do seu lado. É com a bênção que nós somos abençoados. Amém? Feche os teus olhos, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo passa pelo altar, Senhor. E o altar desta igreja, Senhor meu Deus, meu Pai, o Senhor entregou na mão, Senhor meu Deus, do pastor Roberto e da pastora Elza, Pai. Nós te glorificamos por esta bênção. Te exaltamos, ó Senhor, porque o Senhor é Deus. E é nessa oração, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Que as pessoas que passaram pelos umbrais daquela porta, Senhor, elas sejam ricamente abençoadas, Pai. E a Tua glória começa a se manifestar na vida de cada um deles, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, quebrando todas as correntes, Senhor, do maligno, Senhor, porque o Senhor veio nesta noite e o Teu desejo é encontrar adoradores aqui neste lugar, Senhor. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, quando eu abençoo, Pai, eu também sou abençoado, Pai. Faz de mim, Senhor, meu Deus, meu Pai, um vaso para a honra. Eu peço a Ti no nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, nós já Te agradecemos. Diga graças a Deus. Solta a mão do seu irmão. Quem trouxe Bíblia aí, por favor, abra comigo. Salmo de número 142. Versículos 6 e 7. Salmo de número 142, versículo de número 6 e versículo de número 7. Quem achou, diga aleluia. Então vou ler. Diz assim a minha tradução: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o Teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Repita comigo assim: tira a minha alma da prisão. Parafraseando com esse texto, vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 40. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 40. Posso ler? Diz assim: há corpos celestes e há corpos terrestres. Vou esperar. Tem algumas pessoas que estão procurando. Vou esperar. A palavra de Deus vai durar para sempre. Posso ler agora? Há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Repita comigo assim: uma é a glória dos celestes. E outra é a glória dos terrestres. Mais uma vez, uma é a glória dos celestes. E outra é a glória dos terrestres. Quem pode, senta dando glória a Deus e aleluia. Nós lemos a semana passada, Salmo de número 66, versículo de número 16, quando o salmista Davi diz assim:
Vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Lemos também, meu irmão, Apocalipse, capítulo de número 4, e a gente fez questão de enfatizar, quem estava conosco aqui, o versículo de número 11, que diz assim: digno é o Senhor de receber glória, honra e poder. Vamos lá, para você não esquecer? Fala comigo. Digno é o Senhor, de receber, glória, honra, poder. Mais uma vez, glória, honra, poder. Presta atenção por que isso, a gente iniciou esse seminário falando a respeito disso. A minha Bíblia e a sua Bíblia, ela tem uma regra de interpretação. Qual é, pastor Gilmar, a regra de interpretação? Ela está estabelecida no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade, lá no original do hebraico diz assim: Bereshit bara Elohim etz eretz. A palavra no original significa, meu irmão, regra de interpretação. Por quê? Porque tudo tem origem, em primeiro lugar, no mundo espiritual, depois no mundo físico. Por isso que a semana passada a gente fez questão de enfocar qual era a visão dos 4 seres, quando eles olharam para o trono e eles observavam que aquele que estava assentado no trono, ele é cheio de glória, honra, poder. Glória, honra, poder. Por que nós temos que sempre enfatizar isso? Porque ele, lá no livro de Romanos, vai dizer, chamar o Senhor de Abba, Pai. A palavra Abba significa fonte. Nós saímos de Deus. Antes de entender um pouquinho a respeito da alma, você tem que saber de onde você veio. De onde você veio é cheio de honra, glória e poder. Você saiu de Deus. Por isso que nós mostramos a semana passada que no livro de Efésios o Senhor diz, no verso de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Para você entender a alma, você tem que saber de onde você saiu. Então você saiu de Deus. E uma das palavras que a gente estava dizendo aqui, e você acabou de repetir comigo, é a palavra glória. Fala comigo assim, glória. Glória. Mais uma vez, glória. Glória. É uma palavra, meu irmão, que ela tem princípios também de interpretação. Por isso, primeiro, a interpretação é no plano espiritual. Como é isso, pastor Gilmar? Presta bem atenção. O apóstolo Paulo, ele está falando de glória de corpo terrestre e de glória de corpo celeste. Por que Paulo faz uma questão de estabelecer essa diferença? Celeste e terrestre. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego. E no grego a palavra para corpo é soma. E a palavra para celeste é epouranos. Ele está falando, em primeiro lugar, de seres espirituais. Está falando, em primeiro lugar, de Deus. Qual é a glória de Deus? A glória, a palavra glória diz para vocês que é doxa. Da onde vem a palavra doxologia. Mas é a palavra também kavod ou ikavod. Essa palavra, meu irmão, significa denso, significa pesado, significa plenitude, também significa capacidade especial. Fala comigo assim, capacidade especial. Na verdade, Paulo está falando a respeito da mente de Deus. Quando Deus cria algo, ele cria para expressar a capacidade daquele algo. É por isso, meu irmão, quando você lê o Salmo de número 19, verso de número 1, está escrito assim, os céus manifestam a glória de Deus. Por quê? Porque os céus expressam parte da plenitude de Deus. A palavra doxa significa
aquele que faz com as mãos, significa obra. Então Deus criou todas as coisas com glória. Vou falar de novo. Deus criou todas as coisas com glória. Mas esta glória, pastor Roberto, ela só é revelada quando ela vai para a sua plenitude. Vou dar um exemplo para vocês. Esse óculos, não, o microfone. O microfone foi criado com um propósito. Alguém estava fazendo um discurso e o auditório era muito extenso, tinha muitas pessoas. E a voz não chegava até lá o final. Então, uma pessoa, ela criou esse aparelho para que levasse a voz daquela pessoa mais adiante. Porém, se esse aparelho, chamado microfone, eu ligar, o irmão lá do som ligar e ele não funcionar, ele não expressou aquilo que ele foi criado para expressar. Quando ele expressa aquilo que ele foi criado, ele está na sua plenitude. Então, presta bem atenção. Diga aleluia. Vou precisar do tic-tac de vocês de novo. Então, se eu tenho um microfone que não funciona, ele não expressou aquilo que ele foi criado para fazer. Olha só, quando Deus criou as árvores, ele disse assim, olha, que cada uma delas produziria semente segundo a sua espécie. Então, qual é a glória da árvore? A glória da árvore é produzir semente. Esperar a glória a Deus de novo. Você lembra Jesus um dia, preach the gospel, pregando o evangelho, e ele passa perto de uma figueira. Quando ele passa perto de uma figueira, ele olha aquela figueira e ela não tem nenhum fruto. E ele amaldiçoa a figueira. Por que ele amaldiçoa a figueira? A figueira foi criada para gerar fruto, diga aleluia. Deus criou os peixes. Quando ele vai e fala assim, com o mar, aça peixes de toda a espécie. E o peixe foi criado. O peixe, meu irmão, diga glória a Deus de novo. Eu não gosto de ver ninguém triste, eu gosto de ver todo mundo alegre. Quando Deus colocou o peixe na água, a glória do peixe é nadar. Você já viu algum peixe ir para a escola de natação? Já viu? Não, o peixe vai para a escola de natação, mamãe, ele pega a mãe dele, a peixa... Como é que dá, não? Peixa? Ele pega na mão, né? A peixa pega na mão e vai caminhando. Filho, você vai para a escola de natação. Não existe isso. A glória do peixe é ele nadar. Ele foi criado para isso. Você já viu algum pássaro, presta bem atenção, indo para a escola de aviação, vai aprender a voar. Aí o passarinho macho pega lá, fala, vamos filho, que você vai aprender a voar. Não, o peixe, o que ele faz? Ele simplesmente, ele chega na beiradinha, eu tenho raiva deles, tá, gente? Sabe de nada, inocente. Eu tenho raiva. Ele simplesmente chega na beiradinha e voa. Ele pula e voa. Por quê? Ele está expressando aquilo que ele foi criado. Pássaro foi criado para voar. Diga glória a Deus de novo. Por que, pastor, que o senhor tem raiva? Lá bem assim, em cima da minha casa, o pastor Roberto sabe onde que é, tem uma igreja católica. E ela tinha um muro alto. E aí o inteligente ficava olhando para os passarinhos e me deu uma ideia assim, eu vou voar também. E aí tinha um muro e embaixo um gramado. Eu falei assim, vou voar. E voei. 2 segundos depois eu estava chorando. Eu não fui criado para voar daquele jeito. Então presta bem atenção. Então, se Deus fez a árvore para produzir, fez os peixes, ele disse para os peixes que eles deveriam produzir também. Só que a coroa da criação de Deus não é peixe, não é árvore, não é pássaro. A coroa da criação de Deus está sentada aí do teu lado. Então qual é a glória? Por que a gente não está conseguindo expressar a glória, pastor Roberto? Nós somos criados para agir como Deus. Você conhece a Bíblia. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26, o Senhor disse assim, nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem.
e conforme a nossa semelhança. Você deveria e foi criado para agir como Deus. Eu estou esperando glória a Deus de novo. Ah, pastor Gilmar, o senhor fica tirando umas coisas. Não, depois você lê Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14. O João diz assim: nós vimos a glória do unigênito do Pai. Quando ele olhou para Jesus, ele viu a glória de Deus em Jesus. Por quê? Porque Jesus constantemente, pastor Roberto, dizia assim: quem me vê? Porque ele foi criado para isso. E você, a pessoa que está sentada do teu lado, a glória é agir como Deus. Mas por que, pastor, que a gente não está? Leia a Bíblia fazendo um favor. Antes da transgressão, relacionamento perfeito. Por isso que o projeto original é primeiro o plano espiritual. E no plano espiritual, como é que Deus criou o homem? Diga aleluia de novo. Criou o homem da seguinte maneira. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23, está escrito assim: ora, o mesmo Deus de paz vos santifique, espírito, alma e corpo. Isso é muito importante você entender isso. Quando Deus vai fazer o homem, ele faz de uma chamada tomos. A ciência vai dizer que é tomos. O que é tomos? Da onde surgiu a palavra tricotomia. O que é tricotomia? Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Vou dar glória a Deus de novo. Por quê, pastor Gilmar? Porque no projeto de Deus, diga comigo assim, o projeto de Deus é o homem agir como ele. Só que Deus, ele é espírito, presta bem atenção. Então Deus, ele reina no lugar espiritual. Mas ele quer que o homem, criar um lugar para que o homem reine, e nesse lugar que ele vai criar para o homem reinar, é um lugar misto, entre espiritual e físico. Por que ele vai criar um lugar misto, pastor Gilmar? Porque ele já havia criado esse lugar misto, que está no livro de Ezequiel, no capítulo de número 28. E nesse lugar, meu irmão, esse lugar misto, ele viria e falaria com o homem, mas o homem estaria no lugar físico. Como é que é o nome do lugar físico? Fala comigo assim, terra. Por isso que ele cria o homem espírito, porque Deus, ele é espírito, e ele precisa comunicar com aqueles que são espirituais. Estou esperando aleluia de novo. Feche teus olhos um momentinho. Ele veio aqui nessa noite. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai sair desse seminário curado. Você vai sair desse seminário restaurado. Você vai sair daqui entendendo o que é honra, o que é glória, o que é poder, o que é autoridade de Deus. Olha para cá. E ele cria o homem espírito. A minha Bíblia fala que em Gênesis 1:26 ele está criando o homem em espírito. E ele vai lá no chão, no pó, e a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7, está escrito assim: formou Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas, e ele se fez alma vivente. Então, está concluído. Fala comigo assim, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Por que era necessário alma? A gente espiritualiza demais. O que eu quero que você aprenda hoje? Nem tudo que acontece na minha vida, nem tudo que acontece na minha vida é o diabo. Eu tenho que aprender a cuidar da minha alma. Meu irmão, pastor Roberto, pergunta a ele como é que era o corpo do pastor Gilmar. Mais magro do que ele. Jogava uma bola maravilhosa. Eu não cuidei do meu corpo. Eu deixei engordar. Entre aspas, né? Mas eu conheço pessoas, meu irmão, que têm um corpo físico lindo. Lá na nossa igreja tem um camarada assim. Mas o camarada é uma porteira. Cuidou muito bem do corpo, mas não cuidou da alma. Eu conheço pessoas, meu irmão, que
fala em línguas dentro da igreja, muito. Eu conheço pessoas que têm uma sabedoria, entre aspas, tremenda, mas belisca nela que tu vai ver se não sai um trem lá de dentro. Ela pode falar em língua, ela pode dançar no espírito, até você não beliscar nela. Você beliscar nela, ela vai se transformar. Qual é o problema, pastor Gilmar? Era o espírito dela? Nada, ela está orando, ela está ouvindo a palavra. Então o que é, pastor Gilmar? Alma. E o corpo físico, pastor Gilmar? Você conhece gente que está aí, que é uma maravilha, mas não cuidou. O apóstolo Paulo chega a dizer isso. Que a gente tem que aprender a cuidar do nosso íntimo, do nosso interior. Então hoje nós vamos começar a fazer uma faxina na nossa alma. Você dá uma vasculhada nesse trem aí. Então, presta bem atenção. Glória de corpo celeste. E qual que é a glória do corpo terrestre? A glória do corpo terrestre é quando eu sou produtivo. É por isso que quando o Senhor, Ele dá uma atribuição para o homem, Ele diz para o homem assim, que era para o homem lavrar e guardar o jardim. Antes já tinha dado uma atribuição. Qual que era? Fala comigo assim, dominar. Mais uma vez, dominar. Então você tem que estudar a palavra domínio. Eu ensino onde que eu vou pregar, eu estava falando a respeito disso outro dia, que o homem foi... Por que Deus ele odeia a idolatria? Por que Deus não suporta a idolatria? É por causa do pessoal aí? Lógico que não. Por que Deus não suporta a idolatria? Porque a gente vai lá, pega algo que nós deveríamos estar dominando e a gente passa a ser dominado por aquilo. Fala com o irmão que está do lado assim, eu fui criado para dominar. Mais uma vez, eu fui criado para dominar. Eu fui criado para dominar. Eu fui criado para dominar. Mais alto, eu fui criado para dominar. Então, presta bem atenção. Então, por que tem gente que é dominado, ou até idólatra, pastor Roberto, por um papelzinho chamado dinheiro? Papel vem da onde? Celulose vem da onde? Da planta. O homem deveria estar dominando a planta. E por que está sendo dominado? Eu não entendi o silêncio. Te juro que eu não entendi. Não, pastor, a gente precisa de dinheiro. Eu estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque você tem que ler Bíblia. Buscar em primeiro lugar... Sabe por que essa igreja aqui é próspera? Porque está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quer enriquecer? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não seja dominado. Tem gente que é dominado, meu irmão, por uvas. Que é isso, pastor? O vinho vem da onde? Graças a Deus aqui ninguém gosta de vinho. Cachaça vem da onde? E um ídolo feito de madeira vem da onde? E está sendo dominado. Por isso que Deus odeia, abomina a idolatria. Por isso que ele disse assim, ó, o ídolo nada mais é. Seja ele de prata, de ouro, ele não pode fazer nada. Você deveria estar dominando ele, mas ele está te dominando. Fala comigo assim, nova era, também é cultura. Então presta bem atenção. Mas tem a glória do corpo terrestre. Então a glória minha, sua, é ser produtivo. Se os céus manifestam a glória de Deus, se Jesus manifestou a glória do unigênito do Pai, a pergunta é, por que nós não estamos conseguindo expressar a glória de Deus? Vem cá, sargento, fazendo um favor. Sobe aqui. Eu sabe que eu gosto do teatro. Olha para cá.
Presta bem atenção. O que vocês estão vendo aqui na frente? Só um? Brincadeira. Vocês estão vendo uma pessoa aqui, não duas. Mas eu fiz questão de enfatizar. Vocês estão vendo uma pessoa. Esse é o nosso problema. Deus, quando criou ele, não criou para que você visse uma pessoa. Ele criou para que você visse a glória do unigênito do Pai. Então aqui pode estar a pessoa que vai mudar a história do Brasil. Pergunta o testemunho dessa pessoa que está do teu lado, que você vai ver que ela nasceu na extrema dificuldade. Mas quando Deus criou, criou com glória. Mas por que nós não conseguimos expressar a glória? Aqui que eu quero entrar com vocês. Meu irmão, presta bem atenção. Pode ficar aí, sargento. Olha, presta bem atenção o que acontece no plano espiritual. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer, no livro de Isaías, no capítulo de número 14, no verso de número 13, a declaração de alguém que diz assim: eu me assentarei no trono de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Note que o escritor fez questão de colocar o eu em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus vai ter que mudar essa história. Quando está falando disso, Lúcifer, ele está tomando uma posição dentro dele. O que levou Lúcifer a tomar aquela posição, pastor Gilmar? Quando Lúcifer começou a perceber a glória dele, a minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer que ele andava em meio de pedras afogueadas. É o único querubim na Bíblia Sagrada que tem capítulos a respeito dele para diferenciá-lo. Ele foi criado para expressar um momento de adoração e de louvor ao Senhor. É igual a pessoa que está sentada aí do seu lado. Você foi criado de maneira especial. Mas dentro dele, ele começou a pensar da maneira que não deveria pensar. Eu aprendi que ele nunca, pastor Roberto, quis o lugar de Jesus. Ele sempre quis o lugar do Espírito Santo. Então ele começa a tomar uma atitude. E aquela atitude de Lúcifer vai fazer com que Deus mude o plano da história. Ele se exaltou. A minha Bíblia vai dizer assim, Obadias, verso 3, que Obadias só tem um capítulo. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita na fenda das rochas. O que fez com que ele pensasse diferente? A soberba de dentro dele. E a minha Bíblia vai dizer, no livro de Provérbios, capítulo 18, vai dizer: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Meu irmão, diga glória a Deus de novo. Esse ser, ele começa a pensar, igual Gálatas, capítulo 6, verso de número 3, está escrito assim: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Ele começou a pensar acima do que deveria pensar. Por que há glórias de corpo terrestre? Meu irmão, Deus levantou o pastor Roberto. Deus levantou outros pastores aqui dentro. Mas a direção deu para o pastor Roberto. E a pastora Elza. Não significa no reino que a irmã que junta os copos e que varre o chão é menor do que ele. A diferença é expressar a glória. Esperando aí, estou esperando glória a Deus de novo. O negócio é expressar a glória. A minha Bíblia, a sua Bíblia, fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 6, na instituição de diaconato, que o Senhor vai levantar um homem cheio do Espírito Santo, sabedoria, de boa reputação. O nome dele é Estevão. A glória dele era ser diácono. E Deus honrou Estevão até na morte. Por isso, meu irmão, que Romanos capítulo 12, verso de número 3, diz assim, meu irmão: segundo a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Meu irmão, tem fé para ser pastor? Você tem fé para ser pastor?
Eu ouvi um amém assim esquisito, mas... Por que, pastor Gilmar? É esse o problema de Lúcifer. Todo mundo acha que o pastor Roberto, pastora Elza, que o pastor Gilmar pregando aqui agora, você está sentado aí, está olhando e está falando assim, nossa, como é que aquele cara sabe? Maior aqui não é nós. Você está pensando errado. Muito pelo contrário, a gente está aqui para servir. O maior aqui é Jesus Cristo de Nazareno. O maior aqui é Jesus Cristo de Nazareno. A única coisa que eu estou fazendo é expressando a glória. Deus me levantou para esse propósito. E eu estou expressando a glória. Então, quando Lúcifer, ele toma esta atitude, o que Deus vai fazer? Olha só o que Deus vai fazer. Assim como ele se exaltou, e ele quis assumir um lugar que ele não foi preparado, olha o que vai acontecer. O meu Deus e o seu Deus vai fazer totalmente ao contrário. Enquanto Lúcifer se exaltou, a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer, no livro de Filipenses, no capítulo número 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, humilhou-se, tomando a forma de homem, e estando na forma de homem, se sujeitou a estar na forma de servo. Você quer mudança hoje, nessa noite? Começa por se humilhar naquele que está aqui neste lugar. Deixa a palavra de Deus tratar com a tua alma. Porque são decisões. E aí presta bem atenção. Na alma, começa por, fala comigo assim, obediência e humildade. Se eu não tenho humildade, pastor Roberto, eu não faço faxina na minha alma de jeito nenhum. Vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo sobre humildade. Está ali a minha esposa. A gente estava saindo para pegar manga e aqui em Ubá. E aí o carro da polícia parado. E o camarada, não pode passar não. Mas ele olhou direito e disse, pastor Gilmar, sou eu mesmo. Pastor Gilmar, pelo amor de Deus, está cheio de gente ali em cima ali. Tem um cara lá na laje e o cara está com uma corda no pescoço. Está ali, pergunta a minha esposa. O cara está com a corda no pescoço e o cara quer tirar a sua vida. Pastor, se nós formos lá, vai dar zebra. Quem menino pula vai atrapalhar a gente. Aí lá vai o pastor Gilmar. Glória, fala comigo assim, glória. Lá vai o pastor Gilmar. A minha esposa fazendo assim a hora. Aí eu comecei a conversar com aquele garoto. E ele com a corda no pescoço. Eu comecei a conversar com ele. E eu falei o que eu estou falando para vocês aqui sobre humildade. Humildade, meu irmão, é seguir aquele que conhece o caminho. E eu falei com ele assim, olha, meu queridão, se você for pular, a única coisa que vai acontecer é daqui umas 5 horas depois, vão estar fazendo o teu velório. Mas tu tem que ter humildade para tu conversar comigo. O que é humildade? Você não sabe nem o que eu estou passando. Comecei a conversar com o garoto. E aí, meu irmão, ele começou a expor a sujeira que estava na alma dele. O camarada, meu irmão, tinha compulsão. Você sabe o que é compulsão? Meu irmão, tem pessoa que é problemática porque ela tem compulsão. Ela não sabe lidar com a alma dela. Tem pessoa que tem compulsão por dinheiro. Tem pessoa, meu irmão, que ela tem compulsão por os bens do outro. Já viu aquela história que é a grama do vizinho? Isso é compulsão, é doença na alma. Deixa Deus fazer uma faxina hoje na tua alma. O Geazi fez isso. Falo com tristeza, fica aí. Eu falo com tristeza. Geazi, meu irmão, um homem de Deus, do lado de um homem de Deus, num ambiente de milagre, mas Geazi, dentro dele, ele era uma pessoa compulsiva. No dia, meu irmão, da cura de Naamã, Naamã levou 6 ciclos, ou seja, mais de 200 quilos de ouro, para querer abençoar o profeta. Sabe o que o profeta falou? Eu não quero nada.
Mas Geazi, na alma dele, ele era uma pessoa compulsiva. Foi só o profeta Eliseu virar as costas. Sabe o que Geazi fez? Ele correu, você conhece a história, ele correu atrás do profeta e falou assim, atrás de Naamã, perdão, e ele falou assim, Naamã, eu tenho 2 meninos que estão vindo aí da escola dos profetas, e eu preciso de 2 vestes festivais ou olivais, como você preferir. Meu irmão, ele era compulsivo. Tem gente, meu irmão, que é uma pessoa compulsiva, você não pode nem olhar na cara dela que ela quer brigar contigo. Isso é pessoas doentes na alma. E ele vai, presta bem atenção, ele vai tomar uma atitude que não deveria ter tomado. Ele pega, meu irmão, aquilo. Ele pega o dinheiro de Naamã. Ele pega as vestes olivais de Naamã. E aí, meu irmão, ele chega na maior cara de pau, pastor Roberto, perto do profeta, e o profeta fala com ele assim, da onde você estava, Geazi? E ele começa a mentir. Toda pessoa compulsiva, ela vai ser mentirosa. E aí ele falou assim, Geazi, o mesmo espírito que estava contigo é o mesmo espírito que está comigo aqui, Geazi. Por que você mentiu? Agora, por causa da tua mentira, Geazi, a lepra que estava em Naamã vai ser cometida em você, Geazi. Porque na alma de Geazi, olha para cá, na alma de Geazi, quando ele viu aquilo ali, o olho dele cresceu. Não tem uma história aí de olho grande? Não, pastor, não tem não. Tem. Tem pessoa, meu irmão, que ela está sentada do lado do marido, mas a mente dela está em outro lugar. Tem marido, sabe por que eu estou falando isso? Porque isso é coisa das nossas cavernas que a gente não fala. A mente da pessoa, a palavra mente, meu irmão, está na alma. Falei sobre isso lá nessa agenda. Mente, está aqui, ó, na alma. Uma alma doente. Tem gente, meu irmão, presta bem atenção, diga aleluia. Aleluia. Deixa Deus fazer uma faxina hoje. Você tem que ter humildade para olhar para você. A gente é mestre, eu digo isso lá, pastor Roberto, a gente é mestre para pregar para os outros. Sabe como é que eu faço lá na minha igreja, que eu falo? Minha igreja não, porque agora minha igreja é aqui. É hábito. Eu ensino para eles lá, eu vou para o espelho e eu converso comigo mesmo. Eu falo, Gilmar, deixa de ser cara de pau. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Não, mesmo, não tem esse negócio de glória a Deus, aleluia. Mas do lado de dentro está cheio da podridão dos ossos. Seja humilde para olhar para você. Por isso que ele disse assim, aquele que cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O Espírito de Deus, meu irmão, ele estava contigo lá onde você foi hoje. Ele viu na hora que você recebeu o dinheiro. Ele viu o que tu conversou com teu marido. Ele viu, meu irmão, o que você fez no Zap. Ele viu o que você fez lá no Facebook, nem tanto. Por isso que ele está te trazendo nesse lugar. Por quê, pastor Gilmar? Porque na prioridade de Deus, olha, Lúcifer sabia disso. Então a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que quando Deus olha para Lúcifer e sabe que ele teve uma exaltação, pastor Roberto, olha o que Deus fala, Gênesis capítulo 3, verso de número 15, ele diz assim, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Comecei a falar isso a semana passada. Quando fala de ferida lá, está falando de ferida na alma. Veja o que está escrito em Isaías 53. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ferido por causa das nossas iniquidades. Coisa que a gente faz na alma. Não, pastor, glória a Deus.
Meu irmão, eu não brinco com a minha salvação. Porque, meu irmão, quando Lúcifer se aproxima de Eva, ele tem uma agenda. Qual que é, pastor Gilmar? Depois você lê na sua casa. Ela viu que a árvore era boa, desejável, coisa da alma. Tem gente, meu irmão, que não olha para si mesmo. E aí a gente fica aí perguntando os porquês da vida. Não, ora por mim, pastor Gilmar. Ora por mim, é o diabo. Não, não é. Porque eu não acredito numa igreja abençoada como essa. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que no ungido de Deus... Vou falar de novo. No ungido de Deus... E como é que é isso, rapaz? Então, presta bem atenção. Lúcifer tem uma agenda. Ele vai utilizar o corpo para atingir o poder de decisão da alma. Obrigado, Sargento. Qual ferida que ele te fez? Algumas feridas começam ainda no ventre. Eu detestava que me chamava de tizil. Você nem calcula. Quanto mais eu falava para não chamar, mais eles chamavam. E aí, tizil? Tudo bom? Olha o sorriso. E aí, tizil, tudo bom? Mas a vontade dentro de mim era de furar o olhinho da pessoa. Eu não tinha entendimento. São chamadas de prisões da alma. Tem menina, tem pessoas aqui que ainda carrega isso. Tem pessoas aqui que ainda carrega da infância. Diga glória a Deus. Vocês não podem ficar muito sérios. Não levante a mão, pelo amor de Deus, porque o projeto de Satanás era causar ferida. Quantos aqui não têm um bom relacionamento familiar porque a mãe tratou um de um jeito e o pai tratou outro de outro? Por que ela só dá as coisas para minha irmã? Por que só o meu irmão tem... Só o meu irmão que leva vantagem? Inconscientemente, a gente continua fazendo. A gente perpetua isso. Sabe o que é o nome disso? Ele tem poder para ferir. A minha Bíblia e a sua Bíblia fala, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 7, está escrito assim: verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Então o que Satanás faz? Senta do nosso lado às vezes e diz assim: olha o casamento do fulano, que maravilha que é, e olha o teu. Olha o filho da ciclana como é que é. E olha a tua filha como é que é. Olha como é que ele prega. Olha como é que é a igreja dele. E você? Quantas mulheres estão sentadas? Isso é para encontro de casal, tá, Genilson? Vou fazer um mexendo no encontro de casal aí que eu estou junto. Quantas mulheres aqui querem ouvir do seu marido, eu te amo, e não ouve há muito tempo? Quantos maridos aqui querem ouvir também da sua esposa e não ouve? Ferida. Ela acha, ele foi machucado. Então ele acha, lembra da humildade? Ele acha que se ele falar com ela assim: minha esposa, eu te amo. Satanás colocou na cabeça de alguns que isso é se rebaixar. Então não fala mais. E ele começa a entrar dentro do relacionamento. Estou mexendo enquanto casal. Hein?
Aí tu não fala. A piriguete lá na rua fala. Sim ou não? Pode ser, meu irmão, careca. Nada contra os careca. Pode ser velhinho. Pode ser o que for. Pode não ter dinheiro. Mas sempre ele coloca no caminho alguém que diz assim: nossa, você é um pão de homem. Nossa, que barriga bonita. Satanás tem estratégia, gente. Uma alma ferida. Meu tempo está acabando. Uma alma ferida, ela não consegue expressar a glória de Deus. Então, aquilo que ela foi criado para expressar, olha o que a Bíblia fala. Livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 50, está escrito assim: se o sal se tornar insípido, ele para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Qual que é a glória do sal? A glória do sal é salgar. E se ele não consegue salgar, ele não presta para nada. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer do seu potencial. Você é nascido de Deus. Essa igreja aqui, meu irmão, vai mudar para a glória do Senhor. Mais ainda, meu irmão, dentro dessa pessoa que está sentada aí do teu lado, tem um ganhador de alma poderoso diante da glória do Senhor. Tem uma mulher, meu irmão, que vai mudar a história, mas você tem que deixar Deus tratar com o seu interior. Porque é do interior que Ele quer tratar em primeiro lugar. Meu irmão, conversão nunca é do exterior para dentro. É do interior para fora. Por isso que Ele sonda corações. É por isso que o pastor falou que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Feche os teus olhos. Compulsão pelas coisas, pastor. Aleluia, Senhor. Lugares secretos. Oh, meu amado, você pode esconder do pastor Roberto Carlos. Você pode esconder da pastora Elza. Você pode esconder dos pastores que estão aqui, mas você não pode esconder de Deus. Salmo de número 139 diz: Senhor, para onde irei da tua face? Se eu me fizer no Seol, lá o Senhor está. Se eu me fizer nas profundezas, o Senhor está lá. Ele te viu e Ele te trouxe aqui nesse seminário. Você é em primeiro lugar Espírito, então ouça que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Tira minha alma da prisão, diz o salmista. Tira minha alma da prisão. E a pior prisão que tem é a prisão, meu irmão, sem muro. Fica de pé, que o meu tempo acabou. É essa prisão sem muro, olha para cá. No Tizil, aleluia. No Tizil tinha um pregador. Esperar a glória a Deus de novo. E um dia, pregador, Gilmar, eu te escolhi ainda no ventre da tua mãe. E antes que surgisse todas as coisas, eu estava escrevendo lá aquilo que haveria de acontecer na tua vida. Eu vou abrir portas para você aonde não tem. Menina, você não foi criada para ser instrumento do adversário. Você foi criado para ser a glória de Deus manifestada. Ainda tem empresa que é você que vai abrir, Deus está esperando. Ainda tem almas que é você que vai ganhar, Deus está esperando. Ainda tem demônios que é você que vai expulsar, Deus está esperando. Como é que eu faço, pastor Gilmar? Começa por humildade. Seja humilde para reconhecer. Por isso, meu irmão, que Jesus fez o contrário de Lúcifer. Ele se humilhou. Seja humilde, olha para você, pastor. Olha para cá, olha para cá. Presta bem atenção, vou te dar um exemplo de como é que expressa a glória de Deus. Olha para cá. Você foi criado para que quando alguma pessoa te ofender,
você tem a capacidade de perdoá-la. Você foi criado, diga aleluia. Você foi criado por Deus com a capacidade de amar. Por isso que ele disse assim, vai e ame. Quem é que eu devo amar, Senhor? Você deve me amar primeiro. Mas depois você vai amar o próximo como a ti mesmo. Quando Deus fala para Abraão, para ele abençoar, é porque ele tinha colocado em Abraão a condição de abençoar. Você tem capacidade de abençoar alguém. Se quiser me abençoar, pode me abençoar. Mas você foi criado para abençoar. Mas eu, pastor Gilmar, já vou encerrar. Mas eu, pastor Gilmar, olha só como é que tem uns que é. Eu sou tão nervosa. Pastor Gilmar, se bobear, eu rodo a baiana. Tadinho dos baianos, não tem nada a ver com isso, né? Mas é a roda baiana. Não. Palavra de Deus não disse não. Palavra de Deus diz que você foi criado para agir como Ele. Ah, é, pastor? É. Então você tem capacidade de amar. Não, pastor, mas eu amo e não sou amada. Meu irmão, você foi criado para expressar a glória de Deus. Coloca sua mão no seu coração. Já vou passar para o pastor. Eu já passei 4 minutos. Tem tanto ainda para compartilhar com você. Vai nos lugares secretos da sua alma aí. Alguém lá atrás te feriu, te machucou. Você era pobre, de marré. E hoje você tem necessidade. Não. Deus te abençoou para te mostrar que Ele é Deus da sua vida. Que quem escreve a história a seu respeito é Ele. Por isso que Ele garante na sua palavra, a porta que eu abro, ninguém vai poder fechar. Recebo uma unção nova hoje aqui neste lugar. Fala com você, eu sou forte. Mais alto, eu sou forte. Mais alto, eu sou forte. Aleluia, Senhor Jesus. Eu vou esperar você orar. Eu vou esperar você glorificar a Deus aí agora. Eu vejo correntes sendo quebradas hoje. O Senhor está tirando almas da prisão aqui nesse lugar. Você nasceu para exaltar o nome do Senhor, meu irmão. Usa a capacidade que Deus te deu. Aleluias. Aleluia, Senhor, Espírito Santo de Deus. Senhor, algumas pessoas que estão aqui. Fique em silêncio. Só mais um momentinho, pastor Roberto, preciso fazer isso. Algumas pessoas que estão aqui, que têm problema com ansiedade. Levanta sua mão, toda a igreja está com o olho fechado. Eu sou ansiosa, pastor. Meu Deus do céu. Fica com a mão levantada, fazendo favor. Algumas pessoas que estão aqui têm problema de medo. Então levanta sua mão aí. Tem medo de morrer, tem medo de ser criticado. Levanta tua mão que eu vou orar. Deus vai tirar sua alma da prisão hoje, aqui neste lugar. Você vai entender que é dia a dia. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ei, vai brilhar. Ei, não fica ansioso não, vai brilhar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, tira esta alma da prisão, Pai. Dá para ela entendimento, aleluias. Qual é a glória do corpo celeste, meu Pai? Anaga surianda las. Pai, enche ela com a tua glória, Pai. Mostra ela a capacidade dela em ti. É por isso, meu irmão, que nós podemos dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Espera em Deus e Ele vai mudar a sua história. Espera em Deus e Ele vai mudar a sua história. Espera em Deus e Ele vai mudar a sua história. Deus está tirando a sua alma da prisão hoje. Agora a decisão é contigo. Vai glorificando a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, traz nessa noite, Jesus, traz restauração a essa alma. Venha curar o teu povo nesta noite. Traumas do passado, angústia que está aí, Senhor, presente nesses corações.
manifesta o teu poder nessa noite, vem agir no meio da tua igreja, Senhor. Que famílias nessa noite sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, que o reino das trevas, que demônios possam cair por terra, que o teu povo nessa noite receba a libertação, que todos nós nessa noite, ó Deus, ao sairmos da tua casa, possamos sair daqui libertos, curados, restaurados, em o nome de Jesus. E a igreja diga graças a Deus. Amém? Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está na tua vida para te fortalecer. Tem algumas coisas, irmãos, importantes que a gente precisa guardar em memória. Nossa memória é muito falha, mas a gente precisa guardar algumas coisas. Então deixa eu te falar o que você precisa guardar aqui nessa noite. Guarde a bênção, proteja a bênção, proteja a presença de Deus na tua vida. Você sabe muito bem que nós temos dois ouvidos. Então presta atenção no que você tem ouvido. Ao sair daqui nessa noite, depois de tudo que você ouviu, você não pode permitir que ninguém lá fora fale contigo ao contrário daquilo que o Espírito Santo falou de maneira direta contigo. Deus falou contigo nessa noite. Nós somos, irmãos, alimentados por palavras. Palavras são sementes que nós lançamos na vida dos outros. É por causa de uma palavra que foi dita a você há 10 anos atrás, que talvez você está aqui hoje, como o pastor Gilmar pregou, trazendo à tua memória o que o teu pai te falou, tua mãe te falou, ou um amigo teu te falou. Então deixa o que alguém te falou no passado, e lembre do que alguém está te falando no presente. Sabe o que alguém está dizendo para você no presente? Esse alguém é o nosso Deus, que eu faço nova todas as coisas. Ele está fazendo algo novo na tua vida a partir de hoje. Teu casamento vai ser melhor do que já foi antes. Teus filhos vão ser mais abençoados do que já foram antes. A palavra, quando é liberada, meus irmãos, é a palavra que vem de Deus. E quando Deus fala, Deus faz. Porque é fiel aquele que prometeu. E aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Nós vamos orar aqui daqui a pouquinho, junto com os pastores aqui à frente, os obreiros, o grupo de intercessão vai estar aqui conosco também, através da pastora Kátia. Nós estaremos orando por algumas situações que quem sabe você ouviu a palavra, você entendeu a palavra, mas aí dentro tem alguma coisa ainda que não está combinando, alguma coisa está te perturbando, alguma coisa está dizendo para você, você não vai sair dessa prisão, você não vai deixar de ser uma pessoa angustiada, uma pessoa derrotada. Essa autoestima que você tem, meu querido, a partir de hoje, vai ser algo resolvido. Você não vai ser, sabe, aquele que o pastor Gilmar falou, né? O tizil, e esse tizil ficou na cabeça até hoje, né? Tira o tizil da cabeça porque agora é nova criatura. Né? Tira da sua cabeça que alguém disse para você que você não ia vencer na vida, mas eu digo para você, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu para você, Ele já venceu para mim, por isso nós vamos sair daqui nessa noite como vencedores. Pastor, mas eu estou passando pela luta, ainda não venci, meu querido, só de você estar aqui, você já é um vencedor. Amém? Então nós vamos orar agora pela coisa mais importante que Deus nos deu, que é a nossa família. Você tem alguém que está do teu lado aí, que é a tua esposa, são teus filhos. Esse alguém que está do teu lado, foi Deus quem te deu. Ah, pastor, o senhor não está lá em casa para saber a luta que eu estou enfrentando no meu casamento, a luta que eu estou enfrentando com os meus filhos. Pois é, meu irmão, essas lutas que nós estamos enfrentando, Jesus disse que no mundo teríamos o quê? Essas aflições, elas fazem parte do contexto da nossa vida, mas nós temos que entender isso, que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Então você está do lado de alguém da tua família, se você não tem esse alguém nessa noite, você vai colocar a mão sobre o teu coração, apresentando a tua esposa, teu esposo, teus filhos, porque o nosso Deus não é Deus apenas aqui na igreja não, o nosso Deus é Deus de perto, o nosso Deus é Deus de longe.
Então, onde quer que o seu cônjuge, a tua família se encontrar, nesse momento, Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar o teu lar. E se na tua casa, quem sabe alguém possa dizer: pastor, eu não tenho paz na minha casa. Quando eu entro na minha casa, parece que tem um clima tão pesado, que eu tenho uma tristeza tão grande, que parece dar vontade de voltar e ficar no bar, ou ficar na rua, ou ficar conversando com os amigos, que eu não tenho prazer dentro de casa. Tem algo que está perturbando a tua paz na tua casa, a tua alma, ela está em prisão, e nessa noite Jesus vai libertar essa alma da prisão. Você vai ter alegria de estar junto com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos. Eu, como pastor dessa igreja, digo para vocês: o melhor lugar que eu quero estar sempre é na minha casa, com a minha família, meus filhos, porque lá é a minha primeira igreja. Quando eu venho para cá, eu só venho só para completar o copo, porque o copo já está cheio. Vou transbordar nessa noite, como você também. Então eu vou orar agora pela tua casa, pela tua família. Se há algum espírito de perturbação na tua casa, pelo poder do nome de Jesus, esse demônio da perturbação, esse demônio da pomba gira, esse demônio está trazendo divisão entre você e a tua família, esse demônio vai sair da tua casa, porque na tua casa quem reina é Jesus Cristo, e essa alma que está presa por demônios, ela vai ser liberta nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai.